Fala aí, pessoal, tudo bem? O Elton Oliveira por aqui. Hoje vamos começar uma série diferente sobre. Vamos fazer tipo uma entrevista com algumas pessoas e vamos chamar de experiências. Vamos trocar experiências. E hoje nós estamos recebendo aqui a Lara. Lara, prazer você estar aqui com a Prazer é gente. todo meu. E eu vou perguntar algumas coisas para ela, a gente vai interagir aqui e a nossa ideia é trocar experiências e enviar para vocês, para que vocês possam ser abençoados também sobre os assuntos que nós vamos abordar aqui. E a primeira pergunta que eu queria te fazer, Lara, é: você como filha de pastores, cresceu na igreja, né? Acredito que você viu seus pais passarem por diversas coisas. E como que você lidar? Porque muitos filhos de pastores, eles falam que é muita cobrança ser filho de pastor. Como é que você lidou com essa situação? Realmente, ser filho de pastor é desafiador, porque é igual a gente sempre fala, tudo que acontece, de bom ou de ruim, as pessoas nunca vão olhar e falar: a Lara fez. Não, é sempre a filha do pastor fez, ou a filha do pastor está fazendo isso. E isso pega tanto pro lado negativo quanto pro lado positivo. Então, assim, eu acho que a gente precisa aprender a tampar os ouvidos para algumas coisas, porque sempre tem alguém que vai falar e vai levar para o lado do pastor. A cobrança, isso é muito real, a cobrança ela é muito grande, então tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E eu aprendi a olhar e falar: sou filha de pastor sim, mas entender que eu tenho um propósito, que Deus me deu um propósito e que ser filha de pastor me leva para isso. Então eu não posso me atentar para a cobrança e superar. Tem muitos jovens por aí que eu conheço, muitos filhos de pastores que realmente se desviaram porque não souberam lidar com essa... Com a pressão. É uma pressão psicológica. Se você apronta alguma coisa, você aprontou, a cobrança é muito maior do que se você for um jovem comum. E jovem querendo não vai errar. Vai errar, gente. A gente erra porque a gente é ser humano. Só que pelo fato de você ter esse título de filho de pastor, a cobrança é sempre muito maior. O ideal é mesmo você fechar os olhos, né, os ouvidos. Os olhos e os ouvidos e ir embora. E seguir seu propósito e... E quando é que a chama, Lara, no seu coração se acendeu? Porque eu acredito que eu também fui criado no lar cristão, você também, desde pequeno. Sim. E quando que você vê assim na sua história que, cara, a partir de aqui eu conheci Jesus, eu comecei a queimar por Jesus? Wellington, eu comecei a pregar com 8 anos. 8 anos de idade? 8 anos de idade. Eu lembro, a minha primeira pregação foi um culto de sexta-feira, na igrejinha lá na Samambaia, e a igreja estava extremamente cheia naquele dia, cara. Mas eu lembro da sensação de olhar para aquele momento ali, viver naquele momento ali e saber que era aquilo ali que eu queria fazer. Entender que foi para aquilo ali que eu fui chamada. Naquele momento ali, eu vi que é isso. Isso me faz ser melhor. Eu amo fazer isso. Naquele dia eu percebi que eu amo fazer aquilo ali, aos 8 anos de idade. Caramba, e como é que você lida com peso ali, com a Nossa, atenção, eu não sei, eu ainda não sei. Então, é muito sinistro, mas assim, apesar da responsabilidade, no dia eu fiquei muito feliz, porque no dia eu vi a alegria do meu pai, eu consegui ver a alegria do meu avô, tava a família, todo mundo lá para ver a primeira pregação da Lara. E você lembra qual foi o texto que você pregou? Eu lembro o tema, que era portas fechadas, aí vem Deus. Eu acho que foi baseado em Daniel, se eu não me engano. Mas eu lembro que foi uma campanha de sexta-feira. E você lembra quanto tempo mais ou menos durou? Eu acho que foi só 20 minutos. Mas 20 minutos para uma menina de 8 anos? Eu acho que foi só 20 minutos, mas foi os 20 minutos mais tenebrosos da minha vida, cara. Pra você lembrar. Mas eu nunca vou esquecer também. A primeira experiência, nunca vou esquecer. E aí, a partir daí, essa chama ficou no seu coração? Sempre. Pregação, eu amo pregar. Amo. Eu canto, mas se você perguntar pra mim, o que você prefere fazer, pregar ou cantar? Eu vou falar pra você que eu prefiro pregar. Pregar. E é o que arde, de verdade. E a partir daí, como é que você vê que foi a sua construção no ministério? Como é que você começou a buscar mais Deus? Como é que você desenvolveu isso? Aos poucos, né? Porque é uma área que você nunca conhece tudo. Então você sempre tem algo a mais para conhecer. E daí em diante eu procurei fazer isso. Procurei me dedicar, porque já que é isso que eu quero, então eu preciso me dedicar ao meu ministério. Então eu sempre procuro ler e sempre procuro meu relacionamento com Deus cada dia mais. E a gente vai crescendo aos poucos. Tem muitas pessoas hoje em dia, muitos jovens talvez estejam assistindo a gente, jovens e até mesmo adultos, que não sabem o seu propósito.
você falou que com 8 anos de idade você já descobriu, né? Que tem um chamado para pregar e tal. Sim. Como é que você acha que as pessoas podem fazer para tentar descobrir ou se achar no propósito delas, assim? Eu acho que a gente já até falou sobre isso. Vai queimar. O seu propósito sempre vai queimar dentro de você. Se você foi chamado para alguma coisa, isso vai queimar. Essa chama vai arder. Se é para o louvor, a chama vai arder e você vai conseguir saber que isso aqui é o meu propósito. Aquela vontade, aquela chama que vai arder dentro do seu coração. Isso é fato. Eu acho interessante isso aí, porque é como se fosse o seguinte: você pode fazer várias coisas, mas tipo, é igual o Thiago Nunes fala, vai ser sempre uma ideia central permanente que vai te chamar para aquilo. Vai. Você vai rodar, você vai dirigir culto, você vai cantar, você vai fazer várias coisas. Mas você vai parar estudando para preparar uma mensagem. Sim, e sempre vai ter uma coisa a mais que vai te destacar mais ali. Eu acredito que, por mais que você tenha várias coisas e foram chamados para várias coisas, mas tem sempre um que é o que arde mais, cara. Então, quando... eu acho que a dica é exatamente essa, né? Quando algo arder dentro de você, pode se dedicar a isso, porque é certeza que você foi chamado para isso. Sem dúvida nenhuma. Bacana. E já que a gente tá falando sobre pregação e sobre evoluir no crescimento, conta pra gente aí como é que é pro pessoal de casa também, pra mim aqui, como é que é o seu devocional? Como é que você faz sua vida diária com Deus? Então, meu devocional eu costumo fazer geralmente depois do almoço. Eu faço almoço, depois do almoço é o meu devocional. Eu sempre começo meu devocional orando, e aí depois da oração eu pego a Bíblia, aí eu leio um pouco a Bíblia. Se vir alguma coisa ali eu anoto e leio. Livro. A maioria das vezes o meu devocional é mais ali em livro. E quando eu vou pregar, aí sim. Aí eu pego ali, tenho o meu momento de montar o meu esboço, de anotar as coisas. E é assim. Eu ia até te perguntar isso, questão de como é que eu preparo para pregação, mas ainda no gancho aqui do devocional, você prega em vários lugares. Sim. Tem várias agendas, às vezes final de semana prega na igreja, prega fora. E quando tem essa correria do final de semana, como é que é para fazer o devocional? Porque tipo, mais complicado. Como é que você faz? Porque você tem você tem que fazer o seu momento de devocional, mas você também precisa estudar e orar para aquele momento que você vai ter uma responsabilidade extremamente grande. Então, eu meio que divido o meu dia. De manhã eu faço meu devocional e à tarde eu me isolo, literalmente me isolo para a pregação. Porque, realmente, aí são duas responsabilidades, né? Você não pode deixar de fazer seu devocional, mas também não pode deixar de estudar. Sim. De se preparar ali. E como você devocional, você costuma ler, tipo assim, você falou que lê livro e Bíblia também, né? O livro da Bíblia que você lê, você abre ali aleatório ou você costuma ler pela sequência? Pega um livro mesmo pra ler e vamos supor, uma semana eu vou ler aqui o livro de, vamos supor, Provérbio. Vou ler esses dias, pega na sequência ou vou ler capítulos aleatórios? Como eu leio o livro, geralmente a maioria dos livros sempre vem com algumas referências bíblicas. Então, geralmente eu faço assim, eu vejo o livro, estou lendo o livro. Achei uma referência ali, eu vou estudar sobre aquilo ali. Vou na Bíblia procurar aquilo ali e se for algo interessante, eu leio sempre naquele texto ali, porque aí eu estou aprendendo sobre o livro e estou vendo o que a Bíblia diz sobre aquilo que eles estão escrevendo. Então, geralmente é assim, quando eu estou lendo o livro. Quando não estou lendo o livro, é sempre um específico, né? Um texto específico. Entendi. Você pega um texto da Bíblia e lê. Sim. Aleatório. É isso. Entendi. E sempre escrevo. Sempre escrevo. Anota? Eu tenho milhões de cadernos lá em casa, tanto da Bíblia quanto dos livros. Eu sempre escrevo. É uma coisa que me ajuda a lembrar. Se eu escrever, eu lembro. Sim, alguns estudos mostram isso, né? Que quando você lê, você consegue absorver algumas coisas. Quando você escreve, aumenta o seu índice de aprendizado. Aquilo Exatamente. que você escreveu fica mais fácil de memorizar. Outra coisa que eu acho interessante também para memorizar, que eu uso, aprendi com Augusto Cury, eu tento colocar emoção no texto. Eu fico tipo, caramba, que legal, que coisa massa. Porque aí você pode ver que fatos que te geraram emoções vai ser mais difícil você esquecer. Verdade. Igual você contou pra gente que a sua primeira pregação com 8 anos de idade você não esquece. Porque tinha uma carga de emoção muito grande ali. E você pode ver que os maiores fatos da nossa vida, que tem muita emoção, a gente não esquece. Não. E aí, pelo menos eu aplico isso na minha vida, sabe? Eu tento colocar, cara, muita emoção. Eu tô lendo um texto e falo, uau, nossa, que situação difícil que esse cara tava passando, um exemplo. Tô lendo alguma coisa que fala sobre dificuldade. Porque aí, com essa emoção, fica mais fácil de eu memorizar. Sim. É uma técnica que eu utilizo também. Boa. E pra quem quiser fazer esse teste, é muito bom fazer isso aí. Verdade. É bom? É bom.
Você, Lara, quando você vai pregar em várias igrejas por aí, você prega aqui no Valparaíso, prega no DF também, e como é que você vê, quando você chega nas igrejas, como é que você vê o nível que as pessoas têm de Jesus hoje em dia? Porque assim, o Brasil é muito evangelizado, a gente sabe que tem várias e várias igrejas por aí, mas você vê que as pessoas ainda têm uma certa defasagem ou já estão num nível avançado espiritual? Como é que você vê esse nível quando você chega nas igrejas? É muito complicado de se dizer, porque assim, tem igreja que a gente entra que parece que o ambiente está mais propício, mas eu diria que a igreja hoje em dia a gente precisa melhorar muito, porque o nível a gente pode melhorar, a gente sempre pode melhorar. Então tem igreja que a gente entra que realmente fica mais fácil, mas tem outras que você vê que precisa de mais. Então assim, eu acho que a igreja em geral, né, a gente está vivendo uma carência, de fato. Eu acho que precisa um despertar das pessoas para entender mais de Deus, o quanto nós estamos precisando de mais, porque aí os nossos cultos vão ser diferentes, os nossos momentos de reunião vão ser diferentes. Sim. Eu vejo que, igual eu falei, tem muitas igrejas por aí, tem muitas pessoas evangélicas, mas eu acho que as pessoas vivem muito no raso. No raso. As pessoas não conhecem realmente o profundo de Deus, sabe? Verdade. E até eu preguei esses dias lá na igreja, que o reino de Deus, ele é como se fosse um oceano. Tem a praia, tem aquela parte mais rasa, tem aquela parte mais profunda. E Jesus é isso, sabe? O reino de Deus é esse. Só que tem muita gente que só vive no raso. Você vê que tem igrejas por aí, tem evangelhos por aí que não se aprofundam em Cristo, sabe? Por mais que a gente ache que o Brasil é um país evangélico, acho que cabe mais Jesus. Eu queria ouvir você, porque você anda mais, sabe? Conhece mais por aí. Cabe mais, sempre cabe mais. E isso é muito interessante, porque é uma escolha. Então, assim, é até um alerta que a gente deixa para as pessoas, né? Escolha ir para o profundo. Quando Jesus vai chamar Pedro, que ele entra no barco de Pedro, a primeira coisa que ele diz para Pedro é: tira o barco da areia. E depois ele diz: vai para águas mais profundas. Então, é até um despertar que a gente deixa, sabe? Se os nossos cultos forem fora da areia, se a gente decidir ir para o profundo, os nossos cultos vão ser diferentes, as nossas reuniões vão ser diferentes, porque nós fizemos a escolha de ir para o profundo. Então é um despertar para a igreja, né? Para todos nós, na realidade. Sim, isso é verdade. E, Lara, só para a gente encerrar aqui já esse momento de entrevista, essa troca de experiências, espero que tá sendo edificante para vocês aí de casa. Eu queria que você deixasse uma mensagem agora pro pessoal que tá em casa, que está assistindo a gente aí, nosso público aí, talvez tenha muitas dúvidas sobre propósito, principalmente, talvez, né, sobre como achar o seu propósito. Você desde cedo já tem esse princípio de o que ia fazer. Então, cara, só pra gente encerrar aqui, deixa uma mensagem pessoal falar sobre o propósito em si, como focar no seu propósito aí. Tá. A mensagem que eu deixo como a gente já falou, o seu propósito sempre vai arder dentro de você. Então, quando você vê que aquilo está ardendo dentro de você, o que eu deixo pro teu coração deixa queimar. Deixa isso fluir, sabe? Já que está ardendo, se dedique ao máximo naquilo que Deus está mandando você fazer. Não tenha medo, porque se Deus já te entregou o propósito e já confirmou dentro do seu coração que está por você, então deixa queimar, sabe? Vai-se embora mesmo, deixa fluir e se dedique ao máximo, porque eu tenho certeza que se foi Deus quem colocou o propósito na sua vida, você vai viver coisas grandes e extraordinárias, mas o primeiro passo, quem tem que dar somos nós. É isso aí, pessoal. Você fica com essa palavra, com essa experiência que nós trocamos, tá? Foi um prazer estar com vocês e espero que você dê um feedback pra gente aí, deixe seu comentário, falando algo, comentando, sabe? Dê uma curtida também, compartilhe com seus amigos, para que pessoas possam ser alcançadas. E fica ligado, que essa foi uma das entrevistas, vem mais por aí. Lara, brigadão. Eu que agradeço. Pela visita aí, pelas experiências trocadas, e que Deus possa abençoar vocês. E não se esqueçam, vocês podem ter sempre mais de Jesus.